Crianças, tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o começo da Igreja Cristã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra e aprender sobre Jesus. Nós queremos agradecer porque nós moramos num país e nós somos livres para ler a Tua Palavra e para Te cultuar. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, crianças, nós aprendemos o versículo que está na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, que diz o seguinte: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E nós a nossa lição hoje tem um título bem interessante. É o início da minha igreja. É o início da Igreja Odre Novo. Mas antes vamos relembrar um pouco sobre como nasceu a Igreja de Cristo. Nós aprendemos que Lucas era um médico bem curioso e ele escreveu o livro de Atos e escreveu o livro de Lucas também, né? O livro que recebe o nome desse apóstolo de Jesus. Ele também fez parte da equipe de Paulo, né? E escreveu muitas coisas interessantes que nós aprendemos nas lições passadas. Dentre essas coisas interessantes, nós aprendemos sobre aquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e elas começaram a falar línguas estrangeiras e nascendo daquela maneira a Igreja do Senhor. Aprendemos também que naquele dia o apóstolo Pedro ministrou, pregou, falou sobre Jesus, falou sobre o que estava acontecendo naquele momento, sobre a descida do Espírito Santo. E aconteceu naquele dia que quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Crianças, mas hoje o mais interessante é que assim como Lucas escreveu nos falando as histórias a respeito de Jesus, os detalhes de cada coisa, hoje também eu tenho algo especial para falar para vocês, para mostrar para vocês. Assim como houve o início da Igreja de Cristo, também houve o início da Igreja Odre Novo. E sabe o que vai acontecer agora? Eu trouxe para contar essa história para vocês ninguém mais e ninguém menos do que o nosso querido pastor Luiz Agostinho. Vamos ouvir? Missão de falar um pouco sobre as nossas reuniões como Igreja de Deus, tá? Esse trabalho que os irmãos têm participado e tem sido um sucesso. Pois bem, irmãos, em 1986, mais aproximadamente dia 22 de maio, tá entendendo? Foi feita a primeira reunião com a presença de aproximadamente uns 20 irmãos. Essa reunião para o início de um trabalho, para o início de servirmos a Deus como uma denominação, ela se deu lá na QE 26, Conjunto D, Casa 39.
residência do senhor Luiz Agostinho de Souza. Que é ele, criançada, é Passado essa reunião, dia seguinte, começaram as orientações. Foi convidado o pastor Peniel para estar conosco, dando início juntamente com alguns irmãos que tinham, eu diria, vocação para liderar, caso o irmão Antônio Gomes, caso o irmão Edival, e o pastor Luiz estava em Brasilinha, Planaltina do Goiás. Pastor Luiz é ele, com uma congregação, tá bom? Mas envolvido sempre neste processo. Graças a Deus, porque o Espírito Santo tem nos dado toda a graça e então estamos até hoje envolvidos nessa gloriosa obra e louvamos a Deus por ela. Pois bem, irmão, isso foi feito, foram feitas as orientações iniciais e em 1970, entendendo? A igreja atraiu para si como pastor o pastor Mozar Guimarães Faria, e já na direção dele foi conduzida a igreja, os irmãos, a denominação que então se chamava Ebenezer, Batista Ebenezer. Bem, então essa congregação, essa reunião dessa igreja foi conduzida para uma direção juntamente com a Convenção Batista Nacional. O pastor Mozar esteve com esse trabalho até 1900. Então, meus irmãos, em 1995 e em 2002 a igreja passou a chamar-se 2002. A igreja passou-se a denominar-se Igreja Batista Odre Novo. Até então, como os irmãos sabem. Por aí passaram-se várias coisas maravilhosas. Dentre elas, a igreja agregou muitos pastores, vieram muitos pastores para congregar, para cooperar. Foi um tempo maravilhoso, né? Então tivemos aí como pastor, já falei, pastor Peniel, pastor Paulo Corrêa, pastor Mozar, né? Pastor José Santos, pastor José Irã, uma série de obreiros aí importantes. Tiveram também nesse tempo aí, entendendo, a escolha de missionárias, pastoras, pastores. Foi de fato, para Deus, creio, do seu agrado, e nós ficamos muito alegres por isso. Amém? Irmãos, resumindo essas histórias aí, nesta caminhada a igreja teve várias congregações, e nessas congregações, tá entendendo, foi emancipadas essas congregações, passando-se a igreja em Planaltina, igreja em Planaltina do DF, igreja em Goianésia, igreja em Porangatu, entendemos? Temos essa igreja que hoje existe aí, igreja Batista Ebenezer, muito grande por sinal, com o pastor Aquino, e assim muitas, nessa caminhada muitas coisas maravilhosas aconteceram, né, irmãos? E a gente só tem a dar glórias a Deus e pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo sempre e trazendo sua glória para o lugar devido, que é do Senhor. Amém. Nada para nós, mas tudo para o Senhor. A gente vai passando esses dados aí rapidamente, mas queremos lembrar que o departamento infantil foi por Deus premiado, escolhendo a irmã Creuza, que durante esses anos todos está envolvida também nesse ministério.
esteve na linha de frente há poucos tempos atrás. Ela passou para Morgana, mas tem sido um sucesso, porque Deus sempre está com ela, sempre está tendo a orientação. Então, criançada, vocês viram aí, né? O pastor Luiz contou a história da igreja. E aí hoje a igreja começou dessa forma e hoje chegou na igreja que nós estamos hoje, né? E aí tem um departamento infantil, tem os tios, a tia Creuza, para vocês terem ideia, a tia Creuza foi minha professora quando eu era criança. E aí o pastor Luiz, a pastora Socorro, sempre levou a gente para a igreja, a gente sempre participou do ministério infantil, aprendendo sobre Jesus. E hoje eu e os meus irmãos todos, o Lucas, o Júnior, a Ceissa, todos estamos na igreja, continuamos firmes no Evangelho, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Hoje eu tenho o privilégio de ser o pastor da igreja, então aquilo que eu aprendi lá na classinha, aquilo que eu aprendi lá no ministério infantil, que meu pai e minha mãe sempre levou a gente para a igreja e ensinou também o Evangelho dentro de casa para a gente. Então até hoje eu me lembro das histórias, das canções, eu me lembro de tudo aquilo que marcou e ficou gravado no meu coração. Então só para vocês terem uma ideia, que privilégio, a mesma que era minha tia, que é a tia Creuza, hoje é a tia de vocês, junto com a tia Morgana, a tia Adriana, tio Léo, tia Salma, tia Lúcia, quem mais? A tia Márcia, o tio Fernando, a tia Vanusa, temos muitos outros tios, eu não quero ser injusto com ninguém, né? Mas todos os tios aí, se eu não falei o nome de alguém, me perdoe, mas todos eles hoje contribuem para isso, para que a palavra de Deus chegue até vocês e que vocês também possam, quando crescer, fazer como eu e os meus irmãos fizemos. Continuamos pregando essa palavra, anunciando essa palavra, e aquilo que um dia nós aprendemos, hoje nós ensinamos. Então que Deus abençoe a vida de vocês, um grande abraço, estou doido para ver vocês correndo lá na igreja, para dar um abraço a vocês, um beijão, até mais, tchau, tchau, valeu! E aí, crianças, gostaram? Muito legal, né? E vocês viram que toda igreja tem uma história, né? E com a gente também não foi diferente. Nós temos uma linda história e o melhor de tudo é que quem contou pra gente foi o fundador da igreja, o pastor Luiz Agostinho. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luiz, da sua família e de todos os irmãos da Igreja Odre Novo. O nosso desafio agora é: o que significa Odre Novo? O que significa Ebenezer? E o nome dos 3 primeiros pastores da nossa igreja. Agora tem uma novidade para vocês. Eu vou mostrar algumas fotos e eu quero ver se vocês sabem quem são essas pessoas. Deus nos abençoe e até a próxima aula.